O ônibus chacoalhava pela estrada de terra batida, enquanto o sol se punha atrás dos morros. Marina segurava a garrafa térmica que Fernanda havia preparado, sentindo o calor do líquido através do aço inoxidável. Esse chá da sua amiga, não beba, jogue na planta. A voz rouca veio do banco da frente. Dona Benedita, a benzedeira que todos conheciam na região, encarava Marina com olhos que pareciam enxergar além. O coração de Marina acelerou. Aquela mulher nunca falava à toa. Naquela noite em casa, despejou o chá na orquídea roxa que tanto amava, aquela que havia ganhado da avó. Acordou com os primeiros raios de sol e caminhou até a varanda da pousada. Congelou. As pernas fraquejaram. As orquídeas, todas elas, estavam completamente negras, como se tivessem sido queimadas por dentro. Marina tapou a boca, sufocando um grito, enquanto lágrimas ardiam em seus olhos. O que estava acontecendo? Olá! Antes de começar essa história que vai mexer com todas as suas emoções, deixe eu te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E conta aqui nos comentários de qual cidade e país você está me ouvindo agora. Fico muito feliz em saber que nossas histórias atravessam fronteiras e chegam em tantos lugares diferentes. Obrigado por estar aqui. Vamos lá. A tarde caía dourada sobre as montanhas quando Fernanda apareceu na pousada com aquele sorriso que costumava acalmar Marina. Amiga, você está exausta. Olha essas olheiras. A voz era mel derretido, preocupação ensaiada à perfeição. Fernanda estendeu a garrafa térmica prateada. Trouxe aquele chá energético que te falei. Tem guaraná, ginseng e umas ervas que minha fornecedora importa. Vai te dar força. Marina Oliveira, proprietária da pousada Vale do Sol que havia herdado da avó há 2 anos, pegou a garrafa com mãos cansadas. A pousada, que antes era seu sonho, agora parecia uma prisão. 8 quartos para gerenciar, hóspedes para atender, contas para pagar. E Rodrigo, seu marido e sócio, estava doente havia 6 meses. Fernanda, obrigada mesmo. Não sei o que seria de mim sem você. Marina sentiu os olhos arderem de cansaço. Rodrigo teve outra crise hoje. Disse que a ansiedade está insuportável, que não consegue nem sair da cama. O psiquiatra aumentou a dose dos remédios de novo. Coitado do Rodrigo. Fernanda balançou a cabeça com pesar estudado. Burnout é terrível, mas você também precisa se cuidar, Marina. Bebe esse chá agora antes de esfriar. Tem que tomar quente para fazer efeito. Marina começou a desenroscar a tampa quando uma caminhonete velha freou bruscamente na frente da pousada, buzinando. Ah, minha carruagem chegou, Fernanda exclamou como se tivesse esquecido completamente do compromisso. Marina, me desculpa, não posso te dar uma carona. Preciso ir para o outro lado da cidade ver minha mãe. É urgente. Manda um beijo para o Rodrigo. Você é um anjo. Marina suspirou, observando a amiga deslizar para dentro da caminhonete com aquela elegância natural que sempre tivera. As roupas de linho caras, o cabelo impecável, as joias discretas, mas valiosas. Fernanda havia prosperado muito nos últimos anos como coach holística e terapeuta. Marina ficou ali parada na varanda de madeira da pousada, observando a poeira que a caminhonete levantou na estrada. O cansaço era um peso físico em seus ombros. Fazia meses que dormia apenas 4 horas por noite. Acordava antes do amanhecer para preparar o café da manhã dos hóspedes. Passava o dia limpando quartos, fazendo compras, resolvendo problemas. E ainda tinha que cuidar de Rodrigo. Um casal de hóspedes passou por ela, indo em direção à trilha que levava à cachoeira. Dona Marina, o café da manhã estava maravilhoso hoje, a mulher elogiou. Aquele bolo de fubá estava divino. Obrigada. Marina forçou um sorriso. Aquele bolo ela havia feito às 5 da manhã, depois de passar a noite acordada porque Rodrigo havia tido uma crise de pânico e precisava de companhia. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Marina olhou para a garrafa térmica em suas mãos. O chá ainda estava quente.
Fernanda sempre trazia essas coisas: sucos detox, chás energéticos, vitaminas importadas. Dizia que Marina precisava fortalecer o sistema imunológico, que o estresse estava consumindo sua energia vital. Marina estava prestes a beber quando o ônibus parou na estrada em frente à pousada. Era a linha que fazia o trajeto entre a cidade pequena e o distrito rural onde ficava o Vale do Sol. A porta se abriu e apenas uma pessoa desceu: Dona Benedita. A benzedeira caminhava apoiada em uma bengala de madeira. Seu chale colorido amarrado na cintura, uma sacola de pano no braço. Seus olhos, apesar da idade avançada, eram penetrantes e alertas. Ela olhou diretamente para Marina e para a garrafa térmica em suas mãos. Boa tarde, Dona Benedita. Marina cumprimentou respeitosamente. Todo mundo na região conhecia e respeitava a benzedeira. Alguns por medo, outros por gratidão. A velha não respondeu ao cumprimento. Simplesmente ficou parada no meio da estrada de terra, olhando fixamente para a garrafa. Esse chá que te deram, não beba. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como? Não beba o que vem das mãos dessa mulher de sorriso falso. Dona Benedita repetiu, sua voz carregada de certeza. Despeja na planta. A planta vai te mostrar a verdade. Dona Benedita, a senhora está... Marina começou, mas a benzedeira já havia virado as costas e seguia pela estrada, desaparecendo na curva que levava à sua casa mais adiante no distrito. Marina ficou parada, o coração batendo acelerado. Olhou para a garrafa térmica, para a estrada vazia, de volta para a garrafa. Isso é ridículo, ela murmurou para si mesma. Fernanda é minha melhor amiga desde os 15 anos. Ela jamais... Mas mesmo assim, não conseguiu levar a garrafa aos lábios. Marina entrou na pousada ainda segurando a garrafa térmica como se fosse algo perigoso. A sala principal estava vazia, os hóspedes haviam saído para jantar na cidade. A construção de madeira e pedra rangia suavemente com o vento da noite que descia das montanhas. Marina, é você? A voz de Rodrigo veio do quarto que dividiam nos fundos da pousada. Fraca, trêmula, exatamente como havia sido nos últimos meses. Sou eu, amor. Marina respirou fundo, colocando sua máscara de esposa dedicada. Entrou no quarto. Rodrigo estava deitado na cama, coberto até o pescoço apesar do calor. Seu rosto estava pálido, olheiras profundas, cabelo desgrenhado. O homem que 2 anos atrás havia ajudado a reformar a pousada com suas próprias mãos, que subia no telhado para consertar goteiras, que carregava sacos de cimento no ombro. Agora parecia uma sombra. Segundo ele e os médicos, era burnout severo, combinado com síndrome do pânico e depressão profunda. Como você está? Marina sentou-se na beirada da cama. Horrível, Rodrigo gemeu. Tive 3 crises de ansiedade hoje. Meu coração acelera tanto que acho que vou ter um ataque cardíaco. Por que você demorou tanto? Fiquei aqui sozinho, pensando que ia acontecer algo terrível. Rodrigo, eu estava trabalhando, tinha hóspedes, limpeza, comida para preparar. Sempre trabalhando. Ele a interrompeu, virando o rosto para a parede. Você não se importa mais comigo. Eu estou morrendo aqui e você só pensa na maldita pousada. Como pode dizer isso? Marina sentiu as lágrimas conhecidas picarem seus olhos. Eu faço tudo por você. Pago seus médicos, seus remédios caríssimos, cuido de tudo sozinha para você poder descansar. Então por que ainda não vendemos essa pousada? Rodrigo perguntou, sua voz ganhando uma força súbita. Os médicos disseram que eu preciso de um tratamento especializado em São Paulo. Custa R$150 mil. A pousada vale 1,5 milhão. Poderíamos vender, fazer meu tratamento e ainda sobrar dinheiro para começarmos uma nova vida. Marina mordeu o lábio. Essa conversa acontecia toda semana. Rodrigo, essa pousada foi da minha avó. É tudo o que tenho dela. E está indo bem, estamos com ocupação de 80%. Se tivermos paciência... Paciência? Rodrigo quase gritou. Depois fingiu uma crise, levando a mão ao peito e respirando rapidamente. Eu não tenho tempo para paciência. Preciso de tratamento, agora.
Tudo bem, acalma. Marina correu até ele, pegando o frasco de remédios na mesinha de cabeceira. Toma seu ansiolítico, vai passar. Rodrigo engoliu os comprimidos com água e recostou-se nas almofadas, fechando os olhos dramaticamente. Fernanda esteve aqui mais cedo. Ela é tão atenciosa. Trouxe aquele chá especial para você. Tomou? Marina olhou para a garrafa térmica que havia deixado sobre a cômoda. Ainda não. Deveria tomar, Rodrigo murmurou já com os olhos fechados. Ela só quer seu bem, não como você que me deixa sofrer aqui. Marina saiu do quarto sentindo uma mistura de culpa, raiva e confusão. Pegou a garrafa térmica e foi até a varanda nos fundos da pousada. Ali ficava seu pequeno jardim pessoal, um espaço que havia criado com a avó quando era criança. Orquídeas de várias cores, suculentas, samambaias. No centro, em um vaso de cerâmica artesanal, estava sua orquídea favorita, uma Cattleya roxa que a avó havia lhe dado no último aniversário antes de falecer. Para você sempre se lembrar que a beleza cresce mesmo nos lugares difíceis, a avó havia dito. Marina olhou para a garrafa, para a orquídea. Isso é loucura, ela sussurrou. Dona Benedita é só uma velha supersticiosa. Mas suas mãos tremiam ao desenroscar a tampa. O chá tinha um cheiro doce, quase enjoativo. Ervas que ela não reconhecia. Definitivamente não era só guaraná e ginseng como Fernanda havia dito. Desculpa, vovó, Marina sussurrou para a orquídea e despejou metade do conteúdo da garrafa no vaso. A terra absorveu o líquido rapidamente. A planta parecia normal, suas flores roxas vibrantes balançando levemente com a brisa noturna. Marina guardou a garrafa ainda com líquido no armário da cozinha. Uma parte dela ainda não queria acreditar que havia algo errado. Preparou um chá de camomila comum para si mesma e foi dormir exausta. Os sonhos foram perturbadores. Fernanda sorrindo, mas com os olhos completamente negros. Rodrigo se levantando da cama e dançando. A avó tentando lhe dizer algo, mas sem conseguir falar. Acordou antes do amanhecer, como sempre, 5 da manhã. Precisava começar a preparar o café da manhã para os hóspedes. Arrastou-se até a cozinha, acendeu as luzes, colocou água para ferver. Então decidiu regar as plantas antes de começar a cozinhar. Abriu a porta da varanda dos fundos. O sol ainda não havia nascido completamente, apenas uma luz cinzenta e suave iluminava o jardim. Marina deu 3 passos e parou. Sua mão voou até a boca. Um som estrangulado escapou de sua garganta. A orquídea roxa estava morta. Completamente morta. Mas não era uma morte normal. As pétalas estavam pretas, retorcidas, como se tivessem sido queimadas por dentro. As folhas haviam murchado e escurecido. O caule estava dobrado, sem vida. E não era só a Cattleya. 2 outras orquídeas próximas ao vaso, que provavelmente haviam sido respingadas pelo chá, também mostravam sinais de envenenamento, folhas amarelando rapidamente, flores caídas. Marina caiu de joelhos no chão de madeira. Suas mãos tremiam violentamente. Não, não, não. Ela repetia como um mantra. A realidade caía sobre ela como um peso esmagador. Fernanda. Sua melhor amiga desde a adolescência. A pessoa em quem mais confiava no mundo depois de Rodrigo. Estava tentando envenená-la. Marina não conseguiu preparar o café da manhã naquela manhã. Ligou para a funcionária que ajudava aos fins de semana, inventou uma desculpa sobre emergência médica e pediu que ela assumisse a pousada pelo dia. Trancou-se no banheiro e vomitou, o corpo inteiro tremendo. Quantas vezes havia bebido aqueles chás? Quantas vezes Fernanda havia trazido sucos energéticos, vitaminas naturais, suplementos para o estresse? Marina tentou contar. Nos últimos 6 meses, desde que tudo começou, talvez 3, 4 vezes por semana. Tempo suficiente para o veneno se acumular aos poucos no organismo. Ela se lembrou. 6 meses atrás foi quando Rodrigo começou a ficar doente. E foi exatamente quando Fernanda começou a aparecer mais na pousada, oferecendo ajuda, trazendo suas poções terapêuticas. Marina lavou o rosto com água fria e olhou para seu reflexo no espelho.
Estava diferente, mais magra, pálida, olheiras profundas. Havia atribuído tudo ao cansaço e ao estresse. Mas e se... Ela saiu do banheiro e foi direto ao armário onde guardava os remédios de Rodrigo. Pegou os frascos. Eram medicamentos psiquiátricos prescritos pelo Dr. Henrique, um psiquiatra que Fernanda havia recomendado, dizendo que ele era o melhor da região, especializado em casos complexos. Dr. Henrique, recomendado por Fernanda. Que coincidência interessante. Marina pegou seu celular e fez algo que nunca havia feito antes. Começou a investigar. Primeiro pesquisou sobre envenenamento por ervas. Descobriu que vários compostos naturais podiam causar sintomas neurológicos, ansiedade, palpitações, fadiga extrema. Exatamente o que ela e Rodrigo vinham sentindo. Depois, procurou sobre o Dr. Henrique. Encontrou o site dele, suas credenciais. Tudo parecia legítimo, mas então encontrou algo interessante nas redes sociais. Fotos antigas. O médico em um evento social. E ao seu lado, sorridente, estava Fernanda. A legenda dizia: celebrando parceria de sucesso com minha amiga terapeuta. O estômago de Marina revirou. Ela continuou procurando, suas mãos tremendo tanto que quase derrubava o telefone. Encontrou fotos mais recentes. Fernanda e o Dr. Henrique em um restaurante chique, em uma viagem para o litoral. Sempre sorridentes, sempre próximos demais para serem apenas colegas profissionais. Marina trancou a porta do quarto e começou a mexer nas coisas de Rodrigo, algo que nunca havia feito, respeitando sua privacidade, mesmo quando ele estava doente demais para sair da cama. Procurou em suas gavetas, seus bolsos, sua mochila. Encontrou o celular dele embaixo do travesseiro. Tentou desbloqueá-lo. A senha antiga não funcionava mais. Tentou a data de aniversário dele. Nada. Tentou a data do casamento deles. Errado novamente. Por impulso, tentou o aniversário de Fernanda. O telefone desbloqueou. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Abriu o aplicativo de mensagens com mãos trêmulas. O primeiro contato era salvo como Meu Amor, com um emoji de coração. A foto de perfil era de Fernanda. Marina clicou. As mensagens mais recentes eram da noite anterior, quando ela estava preparando o café da manhã. Meu amor, entreguei o chá para ela hoje. Dose reforçada. Mais umas 2 semanas e ela vai começar a ter lapsos de memória sérios. Rodrigo, ótimo. Estou cansado de fingir. Minhas costas doem de tanto ficar deitado. Quando finalmente vamos acabar com isso? Meu amor. Calma, amor. O doutor. Henrique disse que o efeito é cumulativo. Logo ela vai começar a ter crises na frente dos hóspedes. Aí internamos ela, você assume sozinho a pousada como marido dedicado tentando cuidar de tudo. E depois vende por 1,5 milhão. Nossa parte vai render pelo menos 1 milhão depois de pagar o médico. Rodrigo. E os pais dela? Meu amor. Vão acreditar que é estresse e esgotamento. Igual todo mundo. Ninguém vai suspeitar. Confia em mim. Rodrigo. Confio. Te amo. Mal posso esperar para nos livrarmos dela e começarmos nossa vida juntos de verdade. Marina deixou o telefone cair no chão. Correu para o banheiro e vomitou novamente. Desta vez, não parou por vários minutos. Quando finalmente conseguiu se levantar, olhou-se no espelho. Seu rosto estava molhado de lágrimas que nem percebera estar derramando. Fernanda, sua melhor amiga, desde os 15 anos, estavam na mesma escola. Dividiam segredos, sonhos, decepções. Fernanda havia sido madrinha no casamento de Marina. Havia chorado com ela quando a avó morreu. Ou pelo menos Marina pensava que as lágrimas eram reais. E Rodrigo, o homem com quem se casara havia 5 anos, que havia jurado amá-la na saúde e na doença, que havia prometido construir uma vida juntos. Os dois estavam conspirando para envenená-la, fazê-la parecer louca, interná-la e roubar sua herança. Marina escorregou pelo chão do banheiro, abraçando os joelhos. Chorou até não ter mais lágrimas, até sentir apenas um vazio gelado onde deveria estar seu coração. Mas então,
Lentamente, algo mudou dentro dela. A tristeza começou a dar lugar à raiva, uma raiva fria, calculada. Eles achavam que ela era fraca, que podiam destruí-la e ficar com tudo? Marina levantou-se, lavou o rosto novamente, ajeitou o cabelo, olhou para seu reflexo com determinação. Eles vão pagar, ela sussurrou. Os dois vão pagar por isso. Mas primeiro, precisava de ajuda. E de provas mais concretas. 3 dias depois da terrível descoberta, Marina ainda mantinha a fachada de normalidade. Serviu café da manhã para os hóspedes com um sorriso mecânico. Limpou quartos. Respondeu e-mails de reservas. E o tempo todo, Rodrigo permaneceu doente demais no quarto, gemendo ocasionalmente para manter a farsa. À tarde, disse a ele que precisava ir até a cidade comprar mantimentos. Rodrigo mal olhou para ela, absorto em seu celular, provavelmente conversando com Fernanda sobre como acelerar o plano. Marina pegou sua caminhonete velha e dirigiu pela estrada sinuosa que descia das montanhas. Sua cabeça girava com pensamentos febris. Precisava de provas. Precisava de alguém que acreditasse nela. Mas quem? A polícia? Sem provas concretas, pareceria uma esposa paranoica. Os pais? Eles adoravam Rodrigo e Fernanda. Nunca acreditariam. Um advogado? Caro demais, e ela não confiava em mais ninguém. Dona Benedita. A benzedeira havia tentado avisá-la. Talvez soubesse de algo mais. Marina estava tão perdida em pensamentos que quase não viu o cachorro na estrada. Um vira-lata de pelagem dourada, correndo desesperado, perseguido por um jipe que vinha em alta velocidade. Ela freou bruscamente, buzinou. O cachorro desviou da caminhonete dela, mas o jipe o atingiu de raspão. O animal voou alguns metros e caiu na beira da estrada, uivando de dor. "Seu criminoso!" Marina gritou para o jipe, mas ele não parou. Continuou em alta velocidade, levantando poeira. Marina parou a caminhonete no acostamento e correu até o cachorro. Ele estava consciente, mas sua pata traseira estava machucada, sangrando. Seus olhos amendoados a encaravam com uma mistura de dor e medo. "Calma, calma", Marina sussurrou, aproximando-se devagar. O cachorro tentou se arrastar para longe, mas não conseguia. "Não vou te machucar, prometo." Ela tirou sua camisa, ficando só com a camiseta por baixo, e envolveu cuidadosamente o animal. Ele era pesado, cerca de 20 quilos, mas ela conseguiu carregá-lo até a caminhonete e colocá-lo no banco de trás. "Aguenta firme aí", ela disse, voltando para o banco do motorista. "Vou te levar no veterinário." A clínica veterinária mais próxima ficava no centro da pequena cidade, a 15 minutos dali. Marina dirigiu o mais rápido que pôde sem piorar a situação do animal. Ela ouvia seus choramingos baixos no banco de trás e sentia o coração apertar. Estacionou em frente à clínica e buzinou várias vezes. A porta se abriu e um homem de avental branco saiu correndo. "O que aconteceu?" "Atropelamento", Marina explicou rapidamente. "Não foi comigo, mas vi. A pata traseira está ferida." O veterinário já estava abrindo a porta traseira da caminhonete, avaliando o cachorro com olhos experientes. Tinha uns 35 anos, cabelos castanhos levemente grisalhos nas têmporas. Expressão concentrada, mas gentil. "Vou levá-lo para dentro. Você pode me ajudar?" Juntos, carregaram o cachorro para a sala de atendimento. O veterinário trabalhou rápido e eficientemente. Examinou, aplicou um sedativo leve, limpou e enfaixou a ferida. "Fratura simples", ele disse finalmente. "Vai precisar de algumas semanas de repouso, mas vai se recuperar bem." Marina soltou um suspiro de alívio que nem sabia estar prendendo. "Que bom, muito obrigada, doutor." "Leonardo", ele estendeu a mão, sorrindo pela primeira vez. "Leonardo Ferreira. E você é?" "Marina Oliveira, da pousada Vale do Sol." "Ah, conheço. Fica lá no alto das montanhas, não é? Sempre quis conhecer. Dizem que o pôr do sol de lá é espetacular." Marina forçou um sorriso. "É sim. Olha, quanto fica pela consulta e tratamento?" Leonardo balançou a cabeça. "Nada." "Você salvou a vida desse cachorro. O mínimo que posso fazer é cuidar dele de graça, mas..." Ele hesitou. "Tem um problema.
Ele não tem dono. Vi ele pela cidade algumas vezes, sempre vagando. Não posso ficar com ele aqui na clínica por muito tempo e o abrigo de animais da região está superlotado. Marina olhou para o cachorro dormindo sedado na maca. Seus olhos queimaram com lágrimas repentinas, não pelo animal, mas por tudo, pela traição, pela solidão, pelo medo. Aquele cachorro sem dono era como ela se sentia, perdida, ferida, sem ter a quem recorrer. Eu fico com ele, ela ouviu sua própria voz dizer. Leonardo arqueou as sobrancelhas, surpreso. Tem certeza? Vai precisar de cuidados, troca de curativos diários, medicação. Tenho certeza. E Marina realmente tinha. Aquele animal precisava de ajuda. E, estranhamente, ajudá-lo fazia ela se sentir um pouco menos impotente em sua própria situação. Ótimo, Leonardo sorriu calorosamente. Então vou te ensinar como cuidar dele. E vou precisar que você traga ele aqui a cada 3 dias para eu revisar. Ele parou, estudando o rosto dela mais atentamente. Você está bem? Parece, não sei, exausta. Marina sentiu as defesas se desintegrarem um pouco. Talvez fosse o jeito gentil dele. Talvez fosse simplesmente estar perto de alguém que parecia genuinamente decente depois de descobrir tanta podridão. Foi uma semana difícil. Imagino. Gerenciar uma pousada sozinha não deve ser fácil. Não estou sozinha. Meu marido é sócio. As palavras saíram amargas. Leonardo pegou algo no tom dela, mas teve o bom senso de não insistir. Bom, o cachorro vai acordar em cerca de 1 hora. Vou te dar os remédios e instruções. Que tal um café enquanto esperamos? Acabei de fazer uma fornada de pão caseiro também. Marina hesitou. Deveria voltar para a pousada. Mas a ideia de estar perto de Rodrigo, fingindo que não sabia de nada, a deixava enjoada. Café seria ótimo. Sentaram-se em uma pequena cozinha anexa à clínica. Leonardo serviu café forte e fresco, junto com fatias grossas de pão ainda quente com manteiga. Era a primeira refeição de verdade que Marina conseguia comer em dias. Então, Leonardo disse, sentando-se à frente dela. Não quero ser intrometido, mas você parece estar carregando o peso do mundo nos ombros. Às vezes, ajuda a conversar. E garanto que já ouvi histórias bem estranhas. Vem com o território de ser veterinário em cidade pequena. Marina deu uma risada sem humor. Minha história é complicada. As melhores sempre são. E então, talvez pela gentileza dele, talvez pela necessidade desesperada de contar a alguém, Marina começou a falar. Contou sobre o chá de Fernanda, sobre Dona Benedita, sobre a orquídea morta, sobre as mensagens no celular de Rodrigo. Leonardo ouviu tudo em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria. Quando ela terminou, ele ficou calado por um longo momento. Marina, ele disse finalmente, sua voz grave. Isso não é só traição. É tentativa de homicídio. Você precisa ir à polícia. Com que provas? Capturas de tela podem ser falsificadas. A orquídea morta pode ser atribuída a qualquer coisa. Vão dizer que estou paranoica, que é estresse. Marina sentiu as lágrimas voltarem. E Fernanda e o doutor. Henrique são respeitados na região. Ninguém vai acreditar em mim contra eles. Leonardo tamboreou os dedos na mesa, pensativo. Então precisamos de provas melhores, concretas, vídeo, áudio, testemunhas. Ele olhou nos olhos dela. Aceita minha ajuda? Por quê? Marina perguntou, genuinamente confusa. Você nem me conhece. Porque há 3 anos, Leonardo disse calmamente. Minha irmã mais nova foi envenenada pelo namorado. Ele colocava veneno de rato na comida dela aos poucos. Quando descobrimos, ela já tinha lesões graves nos rins. Sobreviveu, mas vai precisar de diálise para o resto da vida. O cara pegou apenas 5 anos de prisão. Sua mandíbula se contraiu. Então sim, eu ajudo, porque sei exatamente como essas pessoas são, e não vou ficar parado vendo isso acontecer de novo. Marina sentiu algo se afrouxar em seu peito. Não estava sozinha. O que fazemos? Primeiro, Leonardo se levantou, pegando uma caneta e papel. Precisamos de um plano.
Os próximos dias foram os mais difíceis da vida de Marina. Ela tinha que fingir normalidade, enquanto por dentro ardia de raiva e medo. Tinha que sorrir para Fernanda quando ela aparecia com mais chás terapêuticos. Tinha que demonstrar preocupação quando Rodrigo fingia suas crises. Leonardo havia se tornado seu aliado secreto. A cada 3 dias, quando levava o cachorro, que decidira chamar de Thor, pelo jeito corajoso como havia tentado correr do jipe, para revisão, eles planejavam os próximos passos. Precisamos pegá-los em flagrante, Leonardo explicou em uma dessas visitas, enquanto trocava o curativo de Thor. Não apenas as mensagens. Precisamos de vídeo deles discutindo o plano, áudio de Fernanda admitindo o envenenamento, e precisamos de uma amostra do chá para análise toxicológica oficial. Marina concordou, mas sabia que seria perigoso. Fernanda está vindo à pousada hoje à noite. Disse que quer fazer uma sessão de cura energética comigo. Provavelmente vai trazer mais veneno. Perfeito, Leonardo disse, mas seus olhos mostravam preocupação. Vou te dar um gravador minúsculo. Você coloca na sala. E quanto ao chá, guarda uma amostra antes de jogar fora. Precisa estar lacrada e identificada corretamente para servir como prova. Ele também tinha outro plano. Precisamos que eles se sintam seguros o suficiente para se expor. Rodrigo e Fernanda devem estar nervosos sobre o tempo que está demorando. Que tal você fingir que está considerando vender a pousada? Marina piscou. Como assim? Diga ao Rodrigo que está exausta, que não aguenta mais, que talvez ele tenha razão sobre vender e fazer o tratamento. Isso vai deixá-los confiantes, descuidados. É quando cometem erros. Fazia sentido. Marina odiava a ideia de dar falsas esperanças para aqueles monstros, mas era necessário. Naquela noite, Fernanda chegou à pousada vestida em suas roupas de terapeuta espiritual. Um vestido esvoaçante branco, colares de cristais, aquela aura de serenidade falsa que Marina agora via claramente como a máscara que sempre fora. Marina, querida. Fernanda a abraçou, e Marina teve que se forçar a não se encolher de repulsa. Trouxe materiais para nossa sessão, e também esse chá novo. É de ervas do Himalaia, vai te dar muita energia e claridade mental. Que bom. Marina mentiu pegando a garrafa térmica. Eu realmente preciso. Ando tão confusa ultimamente. Às vezes esqueço coisas, sabe? Onde deixei as chaves, o que ia fazer. Os olhos de Fernanda brilharam. Satisfação mal disfarçada. É o estresse, amor, mas esse chá vai te ajudar. Claro que vai, Marina pensou amargamente. Vai me ajudar direto para um hospital psiquiátrico. Vamos para a sala, Fernanda sugeriu. Preparei incensos especiais e cristais energizados. Marina a seguiu, mas não antes de ligar disfarçadamente o minúsculo gravador que Leonardo havia escondido em um vaso de flores na sala. Sentaram-se em almofadas no chão. Fernanda começou seu teatro, acendeu incensos, posicionou cristais em um círculo, murmurou palavras sem sentido sobre energias bloqueadas e chakras desalinhados. Sabe, Marina, Fernanda disse de repente, sua voz assumindo um tom mais sério. Tenho me preocupado muito com você. Acho que essa pousada está te consumindo. Já considerou, sabe, vender? Recomeçar em outro lugar? Lá vinha. Marina fingiu hesitação. Às vezes penso nisso, mas é a herança da minha avó. E sua avó te amava, certo? Ela quereria que você fosse feliz. E olha para você, está se acabando. Rodrigo também precisa de tratamento adequado. Vocês dois merecem uma vida melhor. Fernanda pegou as mãos de Marina, apertando com falsa afeição. Um corretor de imóveis me disse que propriedades rurais como a sua estão valorizando muito. Com turismo em alta, você poderia conseguir um valor excelente. Você já falou com o corretor? Marina perguntou, genuinamente surpresa com o atrevimento. Só consultei informalmente, Fernanda disse rapidamente. Queria te ajudar caso decidisse. Tenho o contato de um muito bom, discreto, eficiente. Vou pensar sobre isso, Marina disse calmamente. Viu o sorriso triunfante que Fernanda não conseguiu esconder completamente. Depois que Fernanda foi embora,
Marina despejou o chá do Himalaia diretamente em frascos esterilizados que Leonardo havia fornecido, selando-os cuidadosamente. Desta vez, não testou em planta nenhuma. Não precisava. Já sabia o que encontrariam. Os dias seguintes foram uma montanha russa. Marina levou as amostras para Leonardo, que as enviou para um laboratório toxicológico em São Paulo. Ele tinha um contato de confiança, um colega de faculdade que trabalhava em perícia criminal e aceitou fazer a análise com urgência e discrição. Enquanto esperavam os resultados, continuaram documentando tudo. Marina, acidentalmente, deixou seu celular gravando embaixo do sofá uma noite. Capturou Rodrigo se levantando e fazendo exercícios na sala, depois que ela fingiu dormir. Nas gravações, ele reclamava ao telefone com Fernanda. Estou cansado desse teatro. Minhas costas doem de verdade agora de tanto ficar deitado fingindo. Também conseguiu gravar uma conversa entre Fernanda e o Dr. Henrique quando eles se encontraram casualmente na cidade. Ficou a uma distância segura, o gravador no bolso, e ouviu o médico dizer: a dosagem que venho prescrevendo para o marido dela é apenas placebo, e os ansiolíticos que ela acha que são dele têm substâncias que causam os sintomas que ele finge ter. Genial, não é? Cada nova descoberta era uma facada no coração de Marina, mas também fortalecia sua resolução. Quando os resultados do laboratório chegaram, Leonardo a chamou para a clínica com urgência. Thor, já recuperado e andando sem mancar, pulou de alegria ao vê-la. Marina o abraçou buscando conforto na lealdade simples do animal. Os resultados. Leonardo colocou os papéis sobre a mesa, sua expressão sombria. Marina, isso aqui tem quantidade suficiente de beladona, dedaleira e cicuta para causar sérios danos neurológicos. Não seria letal imediatamente, mas aos poucos me destruiria, Marina completou, sentindo náusea. Me faria parecer louca. Exatamente. Com essas provas, os resultados de laboratório, as gravações, as mensagens, temos um caso sólido. Está na hora de ir à polícia. Marina concordou, mas antes havia algo que precisava fazer. Marina marcou um jantar na pousada. Convidou seus pais, Rodrigo, Fernanda, e para a surpresa de todos, o Dr. Henrique. Quero agradecer a todos que têm me apoiado, ela disse ao telefone, sua voz doce como mel envenenado, e fazer um anúncio importante. Na noite marcada, a sala de jantar da pousada estava linda. Marina havia caprichado, toalhas de linho, velas, flores frescas. Preparou um banquete, lombo assado, farofa, saladas, sobremesas. Seus pais chegaram primeiro, confusos, mas felizes. Há meses não viam a filha sorrir daquele jeito. Fernanda apareceu deslumbrante em um vestido designer. Rodrigo, milagrosamente, conseguiu sair da cama e se vestir adequadamente pela primeira vez em meses. Dr. Henrique chegou por último, elegante e confiante. Sentaram-se todos à mesa. Marina serviu vinho. Obrigada por virem. Sei que tem sido uma época difícil para todos nós. Ela olhou para Rodrigo com falsa ternura. Especialmente para você, amor. Rodrigo teve a decência de parecer levemente culpado. Tem sido duro. Mas, Marina continuou, erguendo sua taça, cheguei a uma decisão importante. Vocês tinham razão. Ela olhou para Fernanda, depois para Rodrigo. Vou vender a pousada. O silêncio foi ensurdecedor por um segundo. Então Fernanda soltou um gritinho de alegria. Marina! Oh, querida, isso é maravilhoso! Você não vai se arrepender! Os pais de Marina protestaram. Filha, tem certeza? É a herança da sua avó. Tenho certeza, pai. Marina interrompeu gentilmente. Vou usar o dinheiro para pagar o tratamento especializado do Rodrigo. Ele precisa de mim. É o que a vovó gostaria que eu fizesse. Rodrigo levantou-se, veio até ela e a abraçou. Marina sentiu asco, mas retribuiu o abraço. Podia sentir como ele tremia, de excitação pelo dinheiro que finalmente conseguiriam. Há apenas uma condição, Marina disse, voltando ao seu lugar. Antes de assinar qualquer coisa, quero todos os envolvidos nesta situação, aqui presentes.
para celebrarmos juntos. Seu tom mudou ligeiramente, ficando mais frio. Afinal, todos vocês têm um interesse especial no desfecho, não é mesmo? Fernanda franziu levemente a testa, mas manteve o sorriso. Do que você está falando, querida? Estou falando. Marina puxou um envelope grosso de debaixo da mesa. Disso. Ela despejou o conteúdo na mesa. Impressões das mensagens entre Rodrigo e Fernanda. Fotos deles juntos, em situações claramente românticas, resultados do laboratório, transcrições das gravações. O rosto de Rodrigo empalideceu completamente. Fernanda ficou paralisada. Dr. Henrique começou a se levantar, mas naquele momento a porta se abriu. Leonardo entrou, acompanhado de 2 policiais. Boa noite a todos, o delegado disse calmamente. Rodrigo Silva, Fernanda Costa e Dr. Henrique Andrade foram conduzidos à delegacia para prestar depoimento por suspeita de tentativa de homicídio, fraude e formação de quadrilha. O caos explodiu. Fernanda começou a gritar que era tudo mentira. Rodrigo tentou correr, mas foi rapidamente contido. Dr. Henrique, mais calculista, permaneceu em silêncio. Os pais de Marina estavam em choque absoluto. Marina, o que está acontecendo? Marina, com lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto, contou tudo. Mostrou as provas. Seu pai empalideceu. Sua mãe desabou em soluços. Vocês queriam minha herança? Marina disse calmamente, encarando Rodrigo enquanto os policiais o algemavam. Queriam me fazer parecer louca? Me internar e roubar tudo? Sua voz subiu. Eu confiei em vocês. Marina, eu posso explicar. Rodrigo começou, mas ela o cortou. Não pode. Não tem explicação que justifique envenenamento, tentativa de homicídio. Marina se virou para Fernanda, que chorava copiosamente. Lágrimas de uma atriz ainda tentando manipular a situação. E você? Minha melhor amiga. Desde os 15 anos. Todas aquelas memórias eram mentira? Eu te amava, Fernanda soluçou. Mas eu amava ele mais e você tinha tudo. A pousada, a herança, a vida fácil. Vida fácil, Marina gritou. Eu trabalhava 16 horas por dia, mal dormia, e você... Você estava me envenenando enquanto eu confiava em você completamente. Leonardo colocou uma mão suave no ombro de Marina, acalmando-a. Os policiais levaram os 3 embora. Fernanda ainda gritava protestos de inocência. Rodrigo ia em silêncio, cabisbaixo. Dr. Henrique parecia estar calculando quanto tempo de prisão enfrentaria. Quando finalmente ficaram a sós, Marina, seus pais, Leonardo e Thor deitado aos pés dela, o silêncio foi quebrado pelos soluços de Dona Regina. Minha filha, como não percebemos? Ela chorou. Como deixamos isso acontecer? Eles eram bons atores, mãe, Marina disse cansadamente, deixando-se abraçar pelos pais. Enganaram todo mundo. Sr. Paulo olhou para Leonardo com gratidão. Obrigado, jovem, por ajudar nossa filha. Leonardo sorriu. Só fiz o que era certo. Capítulo 7. Recomeço 3 meses depois. A pousada Vale do Sol estava mais bonita do que nunca. Marina havia renovado alguns quartos, contratado mais funcionários para não trabalhar até a exaustão e até adicionado um pequeno spa com tratamentos naturais. Irônico, considerando tudo. O julgamento ainda estava em andamento, mas os advogados garantiam que, com todas as provas, Rodrigo, Fernanda e Dr. Henrique enfrentariam penas significativas. Marina havia entrado com o divórcio imediatamente. Thor havia se tornado a mascote oficial da pousada. Os hóspedes adoravam o cachorro amigável que sempre os recebia com o rabo abanando. E Leonardo. Leonardo havia se tornado muito mais do que apenas o veterinário de Thor. Marina estava na varanda, regando seu novo jardim de orquídeas. Havia comprado mudas novas, começando do zero, quando ouviu a caminhonete dele chegando. Oi, ele disse, subindo os degraus com aquele sorriso que agora fazia seu coração acelerar por razões completamente diferentes. Trouxe as vacinas do Thor e também... Ele mostrou uma cesta, pão fresco e geleia caseira. Pensei que podíamos tomar café juntos. Marina sorriu.
sempre tão prestativo. É minha especialidade, ele brincou, mas então ficou sério. Marina queria te perguntar uma coisa. Pergunta. Tem uma conferência veterinária em Campos do Jordão no próximo fim de semana. 3 dias. Pensei, você não gostaria de ir comigo? Seus pais poderiam cuidar da pousada. A gente poderia, sei lá, ter um tempo só para nós. Marina o encarou. Parte dela ainda tinha medo de confiar, medo de se machucar de novo. Mas outra parte, a parte que estava aprendendo a viver novamente, queria dar esse passo. Eu adoraria, ela disse finalmente. O sorriso de Leonardo iluminou seu rosto inteiro. Ele se aproximou hesitante, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Mas Marina não recuou. Deixou que ele a abraçasse, deixou-se derreter naquele abraço que era apenas isso. Um abraço. Sem segundas intenções, sem manipulação. Apenas carinho genuíno. Thor latiu feliz, correndo em círculos ao redor deles. Marina riu, uma risada real, leve, livre. Mais tarde, naquela noite, depois que Leonardo foi embora e a pousada estava silenciosa, Marina sentou-se na varanda com uma xícara de chá. Chá que ela mesma havia preparado, de ervas que ela mesma havia escolhido. Olhou para as montanhas sob o luar. Seu celular tocou. Mensagem de Dona Benedita, que agora tinha o WhatsApp graças aos netos. A planta não mente. As raízes sabem reconhecer o veneno. Você aprendeu a lição, agora floresça. Marina sorriu digitando de volta. Obrigada por me salvar. A resposta veio rápida. Você se salvou. Eu só acendi a luz no caminho. Marina olhou para o vaso novo de orquídeas. Já havia pequenos botões se formando, promessas de flores que viriam. Assim como ela, as plantas estavam renascendo, fortes, resistentes, belas apesar de tudo. Thor veio deitar aos seus pés, apoiando a cabeça em sua perna. Marina o acariciou, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. A traição havia quase a destruído. Mas no final, a revelou quem ela realmente era, uma sobrevivente. Fechamento. O sol da manhã entrava pelas janelas da pousada Vale do Sol, iluminando a sala de jantar onde mais uma vez uma mesa estava posta para uma celebração. Mas desta vez era diferente. Desta vez, apenas pessoas que genuinamente amavam Marina estavam presentes. Seus pais sorrindo orgulhosos. Leonardo, que agora era presença constante e querida. Dona Benedita, que havia aceitado o convite para almoçar. E uma surpresa. Uma menina de 9 anos chamada Sofia, sobrinha órfã de uma vizinha que havia falecido. Marina estava em processo de adoção. Sofia corria pelo jardim com Thor, seus risos enchendo o ar. Leonardo assistia com um sorriso. Depois olhou para Marina. Você tem certeza sobre a adoção? É uma grande responsabilidade. Tenho certeza, Marina respondeu, observando a criança. Sofia precisa de um lar, e eu preciso dela também. Preciso lembrar que ainda há bondade no mundo, que nem todo mundo é como... Ela não precisou terminar. Nem todo mundo é, Leonardo concordou suavemente, pegando sua mão. A maioria das pessoas é boa. Você só teve o azar de confiar nas erradas. Mas também tive a sorte de encontrar as certas. Marina olhou para ele, para seus pais, para Dona Benedita, que tomava chá calmamente, chá que ela mesma havia preparado, da própria horta. A benzedeira ergueu sua xícara em um brinde silencioso. Marina retribuiu o gesto. Naquele momento, Sofia correu até a mesa, Thor logo atrás. Mãe Marina, olha, tem uma borboleta nas suas orquídeas. A menina ainda testava o título, vendo se podia chamar Marina de mãe. Mãe Marina está perfeito, querida, Marina disse, o coração aquecendo. Levantou-se e foi com Sofia até o jardim. De fato, uma borboleta azul pousava delicadamente em uma das orquídeas roxas, a espécie que havia comprado em homenagem àquela que a avó lhe dera. Vovó costumava dizer que borboletas são almas visitando, Marina sussurrou. Então é sua vovó dizendo oi, Sofia exclamou com a lógica simples das crianças. Marina sorriu, lágrimas boas nos olhos.
É, acho que é. O veneno havia quase a matado. A traição havia destruído sua fé na humanidade. Mas das cinzas dessa destruição, ela havia renascido mais forte, com uma nova família escolhida, com amor verdadeiro crescendo devagar e seguro, com raízes profundas e flores que desabrochavam sem medo. A pousada Vale do Sol não era mais apenas uma herança, era seu santuário, seu recomeço, sua vitória. E as orquídeas no jardim floresciam exuberantes, provando que mesmo depois do veneno, depois da morte, a vida sempre encontra um caminho de volta. Se você gostou desta história de superação, traição e recomeço, a próxima que já está aparecendo na sua tela também vai prender sua atenção do início ao fim. Deixe seu gostei aqui embaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir uma mensagem de força. E me conta nos comentários. Qual parte mais te impactou? Foi a descoberta das mensagens? O papel da Dona Benedita? O encontro com Leonardo? Ou o final com a nova família? Quero saber o que tocou seu coração. Obrigado por assistir até o final. Um abraço forte e até a próxima história, com mais emoções e reviravoltas que valem a pena. Fique com Deus.